Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Mais um sábado de luxo, São Paulo, Faria Lima. Mas esse episódio, pega papel e caneta, dá um stop aí, dá um pause aí, pegue papel, caneta, porque esse episódio aqui é o mais revolucionário dos 30, 40 episódios que a gente já tem, porque a gente vai falar de uma coisa que nem eu sabia. É uma função que está surgindo. Eu queria dividir isso com vocês. E para isso, eu trouxe a minha amiga querida Karen Miura, que está aqui com a gente. Ela deixa a família e tudo para vir aqui num sábado gravar com o Manicômio Tributário. A Karen, que é superintendente de Tax e Finance da Índigo, ela é CFO de uma fintech. E como ela se achou que estava com pouquíssima coisa para fazer, ela também agora é CVO, anota aí, anotou? CVO da Bravo. CVO, para quem não sabe, eu não sabia, é o Chief Visionary Officer. Karen, seja muito bem-vindo, estou muito feliz de te receber aqui. Você é uma grande superstar aqui da nossa comunidade tributária, a gente tem bastante coisa para conversar, mas eu queria começar por isso. Me fala dessa função de CVO, eu queria entender um pouco melhor o que o Marcos Gimenez arrumou para você. Olá, Augusto. Olá, um ótimo sábado a todos. Obrigada por me receber aqui, é uma Obrigado honra, não você. tenho como deixar de iniciar dessa forma. Bom, a posição de CVO é uma posição hoje já presente no Brasil, então nós somos executivos que ocupamos, né, uma posição junto aos demais C-levels da companhia, mas com uma missão diferente. Normalmente, os executivos, tanto o CEO quanto o próprio CEO e o CFO, eles têm a obrigação, né, por escopo, de olhar o que está acontecendo dentro da companhia no dia a dia de hoje. Perfeito. E planejar o futuro, sem dúvida. Mas eles estão conectados com o dia a dia de hoje. Eles são responsáveis e assinam o resultado daquele dia a dia. E buscam metas, né, em relação a isso. O CVO, ele está descolado desse dia a dia, exatamente para poder olhar sem o olhar enviesado de dentro para fora. Adorei. Então, ele é a conexão do que temos fora e sendo traduzido para dentro e fazendo com que se alinhe e seja com menos frição em relação a todos os valores da companhia. Então, as companhias individualmente têm os seus respectivos valores, as suas respectivas visões, as suas respectivas missões, e o CVO ele faz esse caminho ser menos, né, ter menos fricção entre o que a gente tem lá fora e o dentro. Eu gosto muito desse dentro e fora conectados. Sim. Então, a gente olha para frente, a gente é responsável pela perenidade do negócio da companhia e a gente é responsável por drivar a companhia, né, nesse caminho do futuro. Então, essa é a minha principal missão lá dentro. Sensacional, adorei isso. Quer dizer, você vai muitas vezes no mercado ou fora do país buscar o que está sendo feito, produtos, tecnologias revolucionárias que estão ajudando grandes players a resolver grandes desafios de seus negócios. Ou seja, tanto em finanças, operações, enfim, a gente está falando aqui do mundo de BPO, quer dizer, um pouco isso. Achei sensacional, adorei essa ideia. Só podia vir do Marcos Gimenez e da Bravo, né? Bravo, vocês sabem, vocês nos acompanham há vários episódios, a Bravo é o nosso patrocinador master aqui. E o nosso querido amigo Marcos Gimenez veio com essa e traz essa estrela da comunidade tributária, que é a Karen, que eu estou adorando aqui receber. Sensacional esse desafio. Agora eu queria saber, Karen, como é que uma pessoa se transforma em CVO? Então, com isso eu queria entender um pouco da tua trajetória, o que te trouxe até aqui. Vamos lá, Augusto. São alguns anos já, né? Mais de 20 anos de estrada. Uhum. Eu comecei ali com um técnico em contabilidade. Saindo do colegial, eu queria entender um pouco se eu ia seguir contábeis, né? Ciências contábeis, ou se eu ia performar em direito. Acabei optando por seguir com a carreira jurídica. Para conectar até com o técnico em contabilidade. E ali no primeiro ano de estágio, entre todos os estagiários, o que sabia pelo menos a diferença entre um
balancete, uma DPJ era eu, né? Que era oriunda de bancos de contábeis. Sim. Então, eu acabei desde o início caindo ali no mundo tributário, desde o primeiro ano de estágio. E de lá para cá, criei a minha fundação basicamente dentro dessa área. Passei por uma pós-graduação em contencioso, porque eu entendi que o mundo tributário aqui no Brasil era muito drivado pelo que o judiciário, né, nos determinava, não só pela legislação que tinha sido estudada. Passei por um LLM em Direito Tributário no INSPER, onde me conectou um pouco mais o mundo do jurídico, do mundo de finanças. E ali começou o meu caminhar de expansão para a área financeira da coisa, né? A visão aonde eu saí dos escritórios de advocacia, passei por uma Big Four, passei pela UI na área de Transaction Services, onde a gente sabe que a batida é bem forte, porque é M&A na veia o tempo todo. Virei gerente nessa posição, eu tinha 28 anos, e projetos atrás de projetos, né? Ali, você sempre querendo buscar o rating 5, né? Que é fazer chover colorido de baixo para cima. E depois disso, entendi que precisaria completar um tripé, que eu digo que é o escritório de advocacia, a Big Four e o mundo corporativo. E aí, pulei para o outro lado da mesa e fui me aventurar, e faz mais de 10 anos já que eu sigo dentro do corporativo tributário e o corporativo de finanças. Dentro da área tributária corporativa, aí eu entendi que o jogo era um pouco diferente, que o impacto das nossas ações eram extra fiscais, né? Eram extra área tributária. E tive a felicidade de começar atendendo uma CFO, que eu tenho muito carinho por ela até hoje, a Jamília deve estar aí nas redes também, sempre fazendo muito, muito sucesso, numa trajetória muito bonita, né? De uma mulher forte, de liderança, em que ela me exigia, já naquela primeira experiência como business partner, né? Do negócio em que a gente tocava de energia, na Alstom, visões de finanças, mesmo vindo da área tributária. E isso, para mim, foi uma escola. Então, não adiantava achar só que era pagar a guia de desembaraço do ICMS de um trafo vindo do exterior. A gente precisava dar conta de ter reportado isso para o caixa. Né? Então, você começava a fazer um tax cash flow ali no BIT. Então, abrimos operações, a gente não emitia nenhum tipo de oferta dentro da companhia, na gestão dela, sem a área de tax ter sido envolvida. E era uma área que estava comigo. Então, isso foi muito importante, porque me deu espaço junto à área comercial para aprender a bidar, para aprender qual era o impacto da gente ganhar ou não um leilão de energia, que se programa e se projeta por anos, em razão de carga. Então, a responsabilidade era super alta, mas isso me deu uma visão de pricing, isso me deu uma visão de tax cash flow, isso me deu uma visão de negócio. E isso foi muito importante ali para minha trajetória. E aí, depois desse momento, eu busquei... A Alstom foi vendida, né, mundialmente para a GE Energy, teve várias colegas lá até hoje, dessa época, inclusive. E fui buscar uma outra oportunidade e caí na HPE, na Hewlett Packard Enterprise, na área de tecnologia, e me apaixonei. Né? A área de tecnologia, para mim, foi um bichinho que me picou e eu realmente fiquei muito conectada com esse segmento. E gosto muito dele até hoje. Passei, sim, depois da área de tecnologia pelo varejo. Entendi que era um movimento que eu ainda não tinha feito. Fiquei 1 ano ali na posição de Head de Planning e Controversy do Walmart, no ano em que eles fizeram o desinvestimento do Brasil. Então, era um planejamento tributário diferente até do dia a dia que a gente estava vivendo e passando. E foi muito importante, me deu muita musculatura, né? Você tratou com a Advent, então, na época? Tratamos com esse fundo, exatamente, que estava fazendo, né, a posição de ficar no lugar do Walmart, na frente do negócio. Então, isso nos dá uma musculatura muito forte, né? Depois desse movimento, hoje eu estou numa investida, né, de um fundo de investimentos, a Índigo. Estou lá, vou fazer 3 anos lá. Lá dentro eu tive uma oportunidade muito grande, sou muito grata aos meus líderes, inclusive, porque foram me dando espaço para crescer e avançar em outras áreas que não apenas a tributária. Então, regulatório, a gente abraçou a parte de revenues. Então, além de todo o movimento, né, que a gente veio fazendo nos meus 10 anos de corporativo, eu sempre me conectei com as outras áreas da companhia. Na HP não foi diferente, né? Eu atendia diretamente a área comercial. O Ricardo Brunholi, que era o CEO nosso à época, nossa, eu tenho um carinho por ele absurdo, imenso. Me deu muito apoio. Eu estou aqui na posição de hoje, graças a uma indicação dele, inclusive. Então, é um homem super aliado, que eu digo, durante a minha trajetória.
que me indicou para essa posição onde eu estou hoje, e porque a gente fez um trabalho muito sério e muito bonito, assim, nos 3 anos que eu fiquei com ele também na HP. Então, sempre conectando a área de finanças, sempre conectando, entendendo os impactos da área comercial. Eu acho que é o que a gente já ouviu falar um pouco aqui no seu podcast, né? Somos Sim. pessoas de negócios dentro da área de techs, e isso nos ajuda muito Com certeza. no dia a dia. Aproveitei para conectar um MBA na USP de Finanças e Controladoria, que era para dar respaldo e também para me ajudar a navegar um pouco mais nessas outras áreas financeiras, de back-office especialmente, para poder entender como isso funcionava. E também, aproveitando esse movimento das fintechs, eu assumi a convite da fundadora do WLF, um grupo de mulheres chamado Women Leaders in Fintechs, a posição da presidência do Comitê de Tributos. E nesse meio eu entendi que, de fato, ia ser disruptivo e a diferença está em como a gente utiliza a tecnologia. Até pela experiência que eu tive de aplicar inteligência artificial e tecnologia e o quão desafiador foi isso. Sim. De você pegar um mundo tão avançado e ter que fazê-lo rodar no nosso mundo real, né? E aí, entre o ideal e o real, existe um espaço que eu precisava entender o porquê era tão desconectado. E aí, eu fui atrás esse ano de uma outra formação, uma extensão universitária, que chama Computer Science for Business. Então, não é para programadores, é para exatamente executivos de negócio. E tive a felicidade de ser aprovada em Harvard. E venho estudando ciências da computação exatamente para conseguir apoiar de uma forma melhor as empresas, né, para a qual eu performo, em como a gente vai conseguir conectar o nosso mundo real, que é muito distante do ponto de vista de estrutura de TI, inclusive, tecnológica no Brasil, dos profissionais que não necessariamente estão drivados nesse movimento tecnológico, Sim. com o mundo da inteligência artificial, que nos traz tantos benefícios e resultados. E tenho aprendido, assim, semanalmente, em todas as aulas, muita coisa, né? Muita coisa já entendi, então, porque isso não deu certo, né? Já entendi por que aquele projeto, então, travou em determinado momento. Então, te dá um pouco mais de bagagem, te dá um pouco mais de musculatura para lidar com essas questões, né? Para ajudar as companhias a passarem por isso. Muito bom. E foi assim que eu cheguei até aqui. Sensacional. E qual é a importância que tu dá, Karen, nessa... Eu te vejo participando ativamente em vários grupos, né? Como, por exemplo, o TEWA, como, por exemplo, o próprio Tech School, a gente teve junto. Qual é a importância que tu dá de se conectar às pessoas e aprender através delas? Você passou em vários ramos de indústria, trabalhou com fundos, foi buscar várias formas diferentes de formação, né? E como é que você classifica a importância dessa questão de se conectar com pessoas para aprender? Augusto, eu tenho uma necessidade minha, pessoal. Eu preciso estar conectada com a pessoa. Então, eu sempre busco essa conexão de alguma forma nas minhas relações. Do tamanho da importância que eu encaro. Porque, assim, não existe cultura da empresa. Existe a cultura que as pessoas têm dentro delas, inseridas, e que formam juntas a cultura de uma empresa. Sim. Né? A gente sempre fala, não existe empresa, mas é exatamente isso. Então, é muito importante para mim essa questão da conexão. Conexão, eu carrego o relacionamento da primeira CFO e o quanto eu aprendi com todos esses líderes, né? O quanto um me apoiou a chegar no degrau de cima. Também tenho um carinho muito grande pela minha mentora, que é a Verônica Carrão, um beijo, que me ajudou nessa última fase agora recente da minha carreira, que era como eu ia fazer a migração, né, de uma posição para outra, como que eu conseguiria alcançar a posição número 1 de finanças, né, de CFO. E eu busquei uma mentoria num grupo chamado WCFO, que inclusive a Jamile é uma das fundadoras. Então, a gente se conectou também para eu entender qual que era a busca. Então, essa ajuda, um mano ajudando o outro, né? Não tem o porquê a gente não se ajudar. Então, eu sou muito grata a todas as pessoas que passaram pela minha trajetória, não só de líderes, não só, né, de mentores, mas dos times. Os meus times, quem trabalhou comigo, tem plena ciência disso, que eu não sigo sem estarmos todos conectados e muito engajados no propósito. Então, primeiro a gente constrói junto o propósito. Primeiro a gente traça ali minimamente qual caminho a gente vai se sentir, né, realizado em percorrer
juntos. Uhum. E aí a gente percorre. Sim. E eu tenho um resultado de sucesso com os times muito grande. Eu acho que em razão dessa conexão que eu promovo entre eles, que para mim é muito importante, eu deixo isso claro desde o comecinho. Sensacional. E essa questão de liderança, cara, você passou, de novo, por vários ramos de indústria, e eu costumo defender muito a ideia de que quando a gente se torna líder, a gente não se torna um líder do tipo A, B ou C. A gente é mais ou menos um blend dos líderes com os quais a gente trabalhou. Então a gente procura pegar aquilo que o A fazia de legal, deixa de lado aquilo que o B não fazia de legal, tenta reforçar o que o C fazia, a gente vai se formando esse novo líder. Se eu ligasse hoje para o seu time, né, você acha que eles iam responder que a Karen é uma líder de que tipo? Que tipo de líder é a Karen? Ai, acho que em primeiro lugar, acho que bem-humorada. Muito bom. Se não for pra gente rir, a gente nem vem. Eu passo o dia inteiro dando risada com eles. Eles são divertidíssimos. A gente tem espaço pra isso. Sim. E eu sou muito brincalhona, eu brinco o tempo todo, né? Acho que você percebeu. Sim, A sim. gente tem. Eu acho que eu consigo trazer um pouco mais de leveza, porque é uma área muito dura, né? Muito. E energizada. Eu costumo ouvir em feedbacks, assim, perguntas de como que eu consigo buscar energia, né? E eu acho que energizada também seria uma palavra que eles trariam, assim, numa avaliação. Trazem, aliás, em avaliações. Sim, muito bom. E nesse sentido de trabalhar de uma maneira leve, mas enfrentando desafios que são duros, qual a tua expectativa, seja como executiva, como CFO, como CVO? O que você acha que vem da reforma tributária? Qual a tua expectativa como cidadã também? Qual a tua expectativa com relação a isso? Como cidadã, todas as expectativas melhores possíveis. Porque pela primeira vez nós vamos conseguir enxergar, pelo menos é o que está desenhado até o momento, né? Nos textos que a gente tem acesso. Nós vamos conseguir enxergar o que foi coletado de uma forma um pouco mais clara. E entender também, no momento do pagamento do determinado produto ou serviço, o quanto de fato está ficando naquela empresa e o quanto está ficando para nós no governo. Até para avaliar, às vezes a gente acha que uma empresa, um produto é muito caro e um serviço é muito alto, mas a gente não tem muita visibilidade do que de fato fica com aquele empresário, Sim. né? E o de fato o que está indo para o governo que deveria estar voltando para nós. Então a cidadania fiscal, para mim, se aflora. Então, como cidadã, é um passo que o Brasil não tinha dado ainda e que é muito importante. Como profissional da área de tax e da área de finanças, inclusive, é um divisor de águas nunca visto. Pelo menos não nunca visto pela nossa geração até hoje. É um divisor de águas no sentido em que todo mundo zera a conta, do ponto de vista estritamente técnico, que nem é mais o que a gente, né, se utiliza hoje em dia nas nossas funções. A gente utiliza outros skills que não os técnicos para performar, mas sem dúvida alguma o técnico é extremamente necessário e a gente está estudando bastante sobre os livros por conta disso e tudo que está escrito e tudo que sai. Mas o time que está aí chegando com a gente, eles vão partir do marco zero, todo mundo igual. Todo mundo de igual para igual. E isso não nos faz diferente com a nossa experiência, mas nos faz igual na medida do conhecimento. Então, acho que é uma oportunidade muito maior para o time de base que está junto com a gente nessa jornada se destacar. E agora, do ponto de vista de empresa, né? Falando como responsável e executiva de algumas empresas, eu acredito muito que é também uma possibilidade da gente deixar de investir, de não investir, porque nem é um investimento, né? Deixar de ter despesas extremamente desnecessárias que o compliance brasileiro nos imputa e nos obriga. E passar realmente a pegar toda essa despesa e fazer virar investimento à medida que você vai ter os profissionais capacitados olhando o teu core, né? É pegar a área de back-office, não só de tax, mas de toda a área de finanças e colocar ela para olhar o core. E não para olhar o que a legislação pede, a vírgula da lei, o letramento, os centavos que tem que ir para cá ou para lá. Então, acho que é um grande divisor de águas, né? E aí eu sempre digo, vamos olhar para frente, preparar as empresas e os times de back-office para fazer o que a legislação vai trazer daqui 24 meses, provavelmente, né, no início da transição, ou vamos olhar para trás, que é o que a gente vinha fazendo até hoje, e caso a reforma sendo aprovada, não faremos mais em 1º de janeiro de 33. Então, acho que é um bom momento, um ponto de reflexão
pro corporativo, né? Sim. Eu gostaria muito que desse movimento, porque muito se discute, né, cara, em se vai ser melhor, se vai ser pior, se vai melhorar, mas antes vai piorar, se a alíquota vai ser maior, menor. E eu acho que são discussões acessórias de algo muito grande que tem que vir, que é o seguinte: duas questões que para mim são centrais. Primeira delas, a gente tem que refundar uma relação entre o fisco e os contribuintes, porque eu tive a oportunidade já algumas vezes de trabalhar com operações lá fora, e citando exemplos de Holanda e de Suíça, em que você tem boas relações, os fiscos eles sugerem questões de negócios, inclusive, dando uma segurança ali para alguma otimização fiscal, um planejamento tributário, enfim, discutindo relações realmente de viabilidade, mas não com enfoque arrecadatório. Então, eu acho que tem que se refundar essa relação fisco-contribuinte. Eu acho também que, com tanta tecnologia disponível que o fisco tem para saber quem paga, quem não paga, não precisa implementar questões de obrigações acessórias que penalize os bons por conta dos maus contribuintes, né? Basta olhar, eu sempre digo isso, crie uma planilha de Excel com algumas coluninhas, Refis 1, Refis 2, PAES, dá uma olhada quais são os contribuintes que estão ali e não cumpriram, continuaram devendo. Esses aí, você aplica ali realmente que tem que reportar isso, mais aquilo e tudo mais, ST. Para aqueles outros que estão pagando, que são sérios, que sempre pagaram, poxa, cria ali um tipo de um plano ouro, uma coisa assim que tenha, não estou dizendo redução de carga, não. Eu estou falando de redução de obrigação acessória mesmo. Né? Porque o que nos maltrata nessa rotina fiscal é a obrigação acessória, é você repetir 5, 6, 10 vezes quanto foi a receita líquida, 5, 6, 10 vezes quanto você pagou de ICMS, e quando por alguma dedada errada ali, você erra 100 para cá ou 100 para lá, você toma uma multa. Quer dizer, isso é difícil de explicar em português. Imagina. Né? Eu tenho que explicar isso tudo dia em inglês. Né? É isso, né? Você concorda com essa visão? Concordo muito. Esse ponto que você colocou é um conceito que já existe muito lá fora, que chama Tax Transparency. Exato. E que eu aplico às vezes as pessoas de fora da área tributária não têm noção o quanto de princípio a gente aplica numa tarefa simples do dia a dia. O time meu que atende controversy, ele é totalmente orientado a mapear os fiscais que nos atendem em todos os nossos estabelecimentos. A gente tem o WhatsApp, a gente tem o celular, e isso é super importante do ponto de vista de governança e do ponto de vista de compliance, porque aí tem que ser um time que realmente está orientado sobre esse tema, inclusive, por conta do contato com o órgão público. Partindo do pressuposto que são times orientados, empresas sérias, que é onde a gente tem a sorte de trabalhar, Sim. Eu acredito que essa proximidade, Augusto, já nos livrou de situações bem desafiadoras. Então, nos últimos todos 10 anos que eu tive, eu tenho por hábito imediatamente mapear quem são os fiscais, porque esse cara estava lá antes de eu chegar nessa empresa e ele vai permanecer lá até eu sair dessa empresa ou não. Sim. Mas a tendência de ser o mesmo, né, é muito grande. Sim. Então, eu já tive situações, sem dúvida alguma, em que a gente não recebeu um auto de infração no Brasil e seria um alvo de um auto de infração apenas por relacionamento. Sim. Né? Apenas por demonstrar para o fiscal que estamos com uma dificuldade de aplicar o que aquele município, ou aquele estado, ou aquela legislação está nos exigindo diante da nossa operação. Então, esse Tax Transparency eu aplico e o time aplica até sem saber que é esse conceito e que é super difundido lá fora e que em multinacional a gente tem muito mais na veia. Eles aplicam no dia a dia. Sim. Né? Acho que hoje eles vão saber ali que conceito eles estão aplicando, mas é a forma como eu oriento. Né? As reuniões que a gente faz, as idas aos postos e buscar a pergunta, não tem problema perguntar. Eu não sou muito fã de consulta, né, formal. Eu tenho pavor disso, na verdade. Não é uma coisa que eu oriento muito no Brasil, como responsável pela área. Mas eu também acho que a gente tem que ir lá perguntar sim, e tem que conversar, e tem que dizer, olha, nós estamos com um problema, eu prefiro partir para uma denúncia espontânea, até porque a gente trabalha em lugares que nos permitem contingenciar situações, né? Eu acho que uma grande questão de governança e de gestão de riscos, inclusive, é essa. É você tê-los mapeados para poder enfrentá-los. Né? Então, e uma das formas de enfrentamento, eu acho que é o contato direto com o fiscal, sem dúvida.
sabe? Então, no Brasil é desafiadoríssimo, Uhum. né? Então, mais um motivo para você ter ali os riscos muito mapeados, até para você não ter uma surpresa dele te trazer um risco que você não estava com visibilidade, porque aí isso vai te deixar numa situação difícil com a tua liderança. Perfeito. Mas esse conceito que você trouxe é de ampla aplicabilidade, inclusive no nosso dia a dia brasileiro. Sim. Sabe que eu estive em 2019, já falei, eu acho que isso aqui algumas vezes, e eu fiquei verdadeiramente impressionado quando a gente fala de transparência ou de cidadania fiscal. A Holanda, alguns anos atrás, estava discutindo a possibilidade de zerar o imposto de renda da pessoa jurídica e tributar apenas o imposto de renda de pessoas físicas, porque isso ia gerar ainda mais cidadania, né? E a Holanda, a gente sabe, junto com a Áustria, junto com alguns outros países, que geralmente lidera, né, essa questão de policy, de tax policy no mundo, né? Então eu achei bem interessante. Eu fui jantar com um amigo que mora há muitos anos na Holanda. E ele me falava: tem um projeto interessante que está sendo discutido, não sei se é tão imediato assim, mas está se debatendo isso no Congresso, a possibilidade de você zera das pessoas jurídicas e você tributa só os indivíduos com alíquotas maiores, enfim, aí se vê uma questão da cadeia ali. E aí as pessoas vão, poxa, isso aqui está me custando tanto, qual é o retorno que eu tive, né? Então muda o jogo isso, né? Sem dúvida. Completamente. Lógico que conectar isso com o que está acontecendo no mundo hoje, o tax fair share, né? Toda a questão da moralidade fiscal, né? Acho que faz todo sentido. E profissionais sérios como nós, como tanta gente que nos ouve aqui, é o mundo que a gente quer viver, né? Sim, esse conceito do fair share também é bem importante. É um conceito Sim, que na área de finanças a gente sempre utilizou sim, e agora a parte fiscal está se atentando a entender um pouco do que é essa moralidade fiscal que decorre um pouco do tax fair share, sim, né? É o quanto é justo. sim, O quanto é justo pagar, traduzindo assim, para todos que isso, estão nos assistindo. Não quero pagar mais ou quero pagar menos, né? Eu quero pagar o quanto é justo. E aí, o isso, justo, à medida que esse conceito de justiça está na mão do cidadão, conectando moralidade fiscal com cidadania fiscal, é bem mais apertado e o espaço de manobra do governo diminui bastante, porque aí, de uhum, fato, eles terão que exercer o papel para o qual a gente os atribuiu, de nos representar e representar os nossos interesses, dado que o dinheiro é o nosso. sim. E aí vai ficar muito mais claro isso. Sim. Eu compartilhava dia desses, você sabe disso, né? Uma pesquisa que saiu sobre a arrecadação dos estados e comparando. E tem gente que vinha no post e dizia: mas não faz sentido a comparação, o pessoal não é sobre isso, né? Deixe um pouco o cientificismo de lado e perceba que. E aí eu citava, são dados públicos, quem quiser olhar, quer dizer que uma Petrobras e uma Vale somadas faturam o que arrecada o estado de São Paulo quase. A Petrobras fatura mais do que toda a região sul, né? E aí você começa a olhar para o Nordeste, para o Norte, você tem uma situação em que será que todos os estados lá são viáveis? Em que medida são? Né? A gente sabe que na pandemia receberam lá valores extra ali, né, de recursos da União e com isso construíram alguns superávites. Mas quando a gente leva isso para os municípios, são 5.500 municípios que têm lá suas câmaras de vereadores, que têm seus, né, cargos de confiança. Em que medida a gente tem um Estado viável, um Estado enquanto da teoria geral do Estado, né? A gente tem que se preocupar com isso. E eu acho que essa preocupação deveria preceder a reforma tributária. Esse é o grande jogo, né? A grande provocação que eu quis fazer com aquele post, que por sinal, acho que eu acho que eu estou no LinkedIn há uns 15 anos, eu nunca tive um post tão visualizado, acho que teve mais de 100 mil visualizações, teve curtidas, eu não lembro, teve mais de 120 compartilhamentos, um negócio incrível, porque realmente é uma provocação que a gente tinha que fazer, né? Eu sempre defendo também que a reforma tributária ela não vai ser a ideal, ela vai ser a possível, mas ela deveria passar por isso, né? Hoje no mundo se discute essa questão do tax fair share, moralidade, a gente tinha que estar atento a essas questões aqui. Sem dúvida. Agora você trouxe um outro princípio, né? Nossa conversa tem sempre princípios, Sim, né, por trás, é uma conversa principiológica, sim, que é o de neutralidade fiscal, isso. né? O neutrality tax que a gente tem lá Uhum, fora. Talvez, Augusto, tenha a esperança de que a reforma tributária esbarre. Não deixo de concordar contigo uhum, sobre a reforma administrativa prévia ter sim, sido o mundo ideal, mas não vai isso. ser talvez o nosso mundo real.
Um dos compartilhamentos foi meu, uma das curtidas foi minha e um dos comentários também foi meu, porque eu gostei muito da provocação que você colocou no seu post, à medida que eu conecto ela com o princípio da neutralidade fiscal. Nós passaremos pós-reforma, se de fato a gente conseguir, através do texto que estava, né, não sabemos se é o texto que vai ser publicado, previsto a arrecadação no destino, porque aí o que é a neutralidade fiscal? É a empresa tomar uma decisão se de fato faz sentido a planta dela estar naquele estado A ou no estado B, de acordo com questões relacionadas ao teu core. Exatamente, é um negócio. É um negócio, né? Isso. E hoje a gente faz isso e a responsabilidade está nas nossas costas e nas nossas cadeiras quentes de tributos ou de finanças, né? Onde o CFO assina dizendo que planta X ou B, por conta de resultado financeiro A ou B, decorrente normalmente de impostos, estará no estado A ou B. Perfeito. Ao invés de ser uma decisão socioeconômica, de fato, né? Então, acho que a neutralidade é quando você vai poder tomar decisões inerentes ao teu core, de acordo com a tua atividade, sem você precisar baseá-las em impostos. Né? Isso é muito bizarro que a gente tem no Brasil. E que, por anos, era assim. Então, eu acho que não é a ideal, mas eu acho que se a gente olhar por esse lado, a gente vai ter um pouco de neutralidade fiscal se a gente seguir esse princípio a fundo. Perfeito. Eu concordo muito com isso. Eu tive aula com o Bernard no INSPER e eu sei da boa intenção dele com relação a isso. Ele fala muito disso. Você não deveria tomar uma decisão de investimentos por conta de um incentivo fiscal. Você deveria tomar por outras questões operacionais, porque lá tem o teu mercado consumidor, porque teus fornecedores estão lá, porque lá tem universidades que formam profissionais que eu preciso, e não por conta de um incentivo. Eu acho que o incentivo ele mascara estados que, por anos a fio, vêm tomando decisões ruins ou não tomando decisões com relação à infraestrutura. Então, a gente tem estradas ruins, portos ruins, ferrovias que são insuficientes, aeroportos. E aí, lógico, para compensar tudo isso, tá bom, te dou esse crédito presumido aqui. Isso não é mais suficiente. A gente, para concorrer com manufaturas que estão na Índia, na China, a gente precisa de muito mais do que isso. Né? Sem dúvida. Isso vai fazer a emancipação dos estados acontecerem. Isso vai ser bom para todo mundo. Isso é bom para todo mundo. Perfeito. Né? Para povo, estado, indústria. E aí você tocou num ponto de investimento, né? Investimento que a gente escolhe no Brasil por conta de carga tributária e que os outros países do mundo escolhem não fazer no Brasil por conta de carga tributária. Exato. Então, isso é muito urgente, é muito importante que aconteça. Ainda que na nossa geração a gente tenha conseguido fabricar só essa reforma, né? Que seja pano para que as outras aconteçam no futuro também, porque eu acho que ainda tem muita coisa para evoluir, né? E que tragam investimentos. A gente precisa. Eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho feito e eu recebo respostas maravilhosas. Quando você fecha os olhos, olha para trás, tem a jovem Karen, pequenininha lá, ou na verdade entrando na faculdade, né? Saindo do colégio, entrando na faculdade e cheia de sonhos. E eu queria saber se passados aí alguns anos, você acha que você se tornou aquela profissional que você um dia sonhou ser? Me tornei uma profissional muito maior do que eu achei que eu chegaria. Todo mundo responde isso. Muito maior. Sim. Como a gente está num país, eu acho, não tão propício a negócios, né? Eu acho que a gente às vezes desacredita onde a gente pode chegar. Especialmente como mulher, na área de finanças, tem todo um viés sim, não adianta a gente dizer que não. Me sinto obrigada a dizer aqui, sabe? Que a gente não passou com tanta facilidade. Acho que ninguém passou, nem os homens, nem as mulheres, mas a gente tem um desafio a seguir ainda com a questão, né, de diversidade e com a questão não só de diversidade de gênero, mas todas as outras. Bem importante. Então, é uma coisa que eu nunca deixo de falar, nunca deixo de alertar. Então, até por conta desses vieses, né, dessa ausência de diversidade que tanto existiu e ainda existe, é que eu nunca imaginei que eu chegaria na posição número 1 e que a minha visão de futuro, né, impactaria tantas empresas e negócios. Sim. Agora, eu queria aproveitar, já que você falou que se tornou uma profissional muito maior, e eu concordo, eu queria te parabenizar pelo prêmio, né, recém-vencido aí do Confeb, você ganhou lá o prêmio do Confeb. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, a alegria de ser reconhecida nesse prêmio, que é super importante no Brasil,
e ao mesmo tempo o tamanho da tua responsabilidade, né? Agora premiada, você já de longa data, Karen, você é inspiração para muita gente que está começando. Mas qual é o tamanho da tua alegria e da tua responsabilidade com esse prêmio em mãos agora? Não, vou começar pela responsabilidade, né, Sim. que aumenta, porque aumenta a visibilidade, e aí isso só me reforça, princípios internos, carinho, empatia, dedicação, que eu tenho e acordo todos os dias para Uhum. fazer melhor que ontem, para ter merecido e honrar o prêmio que eu recebi, Sim. né, da Confeb, que fiquei muito feliz como profissional do ano. E a alegria nunca Sim. não me cabe, nunca vi em Sim. mim, né. Fiquei muito Sim. feliz, gente. Muito Quem não bom. quer, né, ser reconhecido? E o mais legal é que o reconhecimento é do mercado. Sim. Então é muito importante avaliar, né, não foi assim um 360, pessoas de baixo ou pessoas de cima, que para qual você presta alguma coisa. Não, são Uhum. pessoas para quais você não presta nada, Sim. você, né, provavelmente nunca nem fez nada para eles e de fato foi genuinamente, eh considerado e isso para mim tem muito valor. Você foi Sim. considerada por profissionais que eu respeito, Sim. né? E aí, por serem profissionais que eu admiro, eu digo, nossa, cara, uma admiração talvez seja recíproca também. Sim. E isso me deixa num lugar de conforto muito bom, assim, de verdade. Eu fiquei muito honrada. E aí eu vou fazer questão de fazer melhor ainda para honrar esse prêmio muito. Sensacional. Sempre. E para quem não sabe, como é que foi o seu projeto lá? Qual foi esse projeto vencedor? É um projeto que eu chamo de Tax Value Creation, que é de fato a gente operacionalizar toda uma área tributária, compliance, consultoria, planejamento tributário, dentro da mesma célula, Uhum. que é um pouco afastado do que é um share services, né, que as empresas às vezes buscam para Sim. otimizar custos, e de forma altamente tecnológica. Então, hoje a gente opera 91 CNPJs matrizes, com 512 CNPJs filiais, através de um time que faz ponta a ponta, imposto de renda, CSL, PIS, COFINS, IOF, IPTU, IPVA, taxas e ISS, não Uhum. temos ICMS, Uhum. com 12 profissionais. Caramba. Mantendo dentro desse time toda a consultoria, todo o planejamento tributário, com levantamento de créditos e desde o recebimento fiscal até o faturamento fiscal, inclusive, que normalmente os faturamentos nem ficam dentro das áreas tributárias, e no meu caso está. Uhum. Então, de fato, para nós é um ganho, um salto quântico, assim, de Sim. Muito bom, muito merecido. qualidade ali. Parabéns mais uma vez pela Muito tua conquista. Eu obrigada. fiquei muito feliz. Você foi reconhecida. Porque quando eu vejo o reconhecimento daquelas pessoas que merecem, a gente tem uma sensação gostosa de que, sabe, o bem venceu o mal, sabe? Então é Eu sei. muito, muito legal. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Agora, Karen, a gente estava falando esses dias e você me falava, poxa, como você faz isso, faz aquilo, tem podcast, tem curso, tem palestra, tem mentoria, escreve livro. E aí você começou a me falar a Karen que não está no LinkedIn, né? Essa provocação que eu queria te fazer. Quem é a Karen que não está no LinkedIn? Eu já sei, eu fiquei assustadíssimo com isso, né? Mas eu queria que tu compartilhasse, porque isso vai inspirar muita gente. Quem é a Karen que não tá no LinkedIn? Fala um pouquinho. Me ridicularize mais uma vez, por favor. Augusto, a Karen é uma mãe de 5 seres humanos iluminados, 4 biológicos e 1 de coração. Então, o Henrico, o Leonardo, a Rafaela, a Eduarda e a Marcela me desafiam todos os dias a ser um ser humano melhor, a fazer um mundo, deixar um mundo melhor para eles, Sim. né? A Karen é a esposa do Sérgio Mioso, cara mais paciente e dedicado que eu conheço no universo, sabe? A minha inspiração, quem me ensinou a vir, brincar todos os dias, se divertir. Ele sempre fala, se divertiu hoje? Tá se divertindo? É para isso que a gente tá aqui. Sim. Até outro dia a gente tava conversando e ele falou, amor, eu não tô me divertindo. Eu falei, então para tudo, que esse não é nosso lema. Sim. Então é uma pessoa que me dá alicerces ali, sabe? Sim. A Karen também é doula de parto. Uhum. Então, eu me formei em doulagem, acompanho partos, né, naturais de mulheres Sim. que buscam esse caminho no momento da maternidade. Sou instrutora de yoga para gestantes e mães com bebês. É a aula mais linda que existe de dar e de fazer. Sim. E consultoria amamentação, dado que eu amamentei 4 vezes crianças até os seus 3 anos. Caramba. E fui doadora Que de banco de legal. leite por mais de 20 anos em São Paulo. Uhum. Então, de fato, isso
É a Karen fora do LinkedIn, que gosta de muita praia, muita natureza. Meus filhos estudam em escola Waldorf. A gente busca a antroposofia como base e princípio da nossa família. Adoro, adoro. Então, pra gente isso é muito importante. Esse equilíbrio do dentro e fora, que é um princípio antroposófico, é bem importante. A gente busca muito isso. Eu saio buscando ficar, eu e meu marido, né? De chinelo e Sim. descalço na areia ou no mato. Pra gente isso é o que me dá equilíbrio. Sim. Compartilha conosco um pouco mais da questão de antroposofia. Eu já falei sobre isso com o meu amigo querido Ciro Possobon, hoje ele é CEO da Volks. Mas fala pra gente um pouquinho mais sobre isso. A antroposofia, ela é uma ciência que estuda o ser humano. A pedagogia antroposófica é uma metodologia, né, educacional, onde eles tentam eles conectam o momento em que a criança e o jovem estão preparados para receber determinada matéria. Então, a grade curricular ela é muito mais afeita ao seu momento de desenvolvimento como humano e não necessariamente como alguém pensou que deveria o ser, né, por alguma facilidade de conexão. Sim. E eu gosto muito do ponto de vista antroposófico, porque a gente olha o ser humano no momento em que ele está. Então, parece uma coisa simples, mas que é muito profunda e me ajuda na condução de times, inclusive. Eu tenho gerações no meu time de 18 anos a pessoas de 45 anos, né? Da minha idade. Então, é muito difícil o desafio que você vai propor para manter engajado um ser humano de 45 anos e um ser humano de 18 anos. Sim. Então, no momento em que você conhece um pouco mais os setênios, né? O primeiro Exato. setênio, então do 0 ao 7, o segundo setênio, do 7 aos 14, o terceiro setênio, né? Dos 14 aos 21, onde estão pessoas que fazem parte do meu time hoje, mais novos que 2 filhos meus, por exemplo. Sim. Como que eu vou engajar essa turma, né? Você acha que eles vão receber uma orientação e vão se engajar da mesma forma que aquele outro profissional que está no terceiro ou quarto setênio? E você tendo um pouco mais de conhecimento do que seria bacana e o que ele está precisando desse momento de experiência terrena dele, Sim. é muito mais fácil, né? E eu costumo ter grandes sucessos de performance em relação a isso. Sensacional. Na escola dos meus filhos, eles buscam materializar o ensino. Então, eu vou te dar um exemplo simples, né? Eles estudaram mapas cartográficos na aula de geografia. E aí, eles vão complementar com o livro de Amerklin, que todos leram. E aí, a gente vai também terminar de materializar isso numa aula prática, na represa, quando eles velejam. Né? E Você os falou pais... dos 100 dias, não? Esse é dos 100 dias, não? Sim. E aí, eles estudaram esse livro, leram o livro, e aí a gente foi velejar com as crianças. Então, os pais, as crianças da sala, uma das atividades escolares e pedagógicas, para poder fechar a matéria, que numa escola padrão não chegaria nem no livro do Amerklin, que eles iam parar na aula de geografia de 45 minutos de mapa cartográfico e que para eles durou 3 semanas. Né? Eles trabalham em épocas também, então eles entram para falar de matemática, são meses falando de matemática. Quando eles sentem que a criança cansou daquele assunto, aí eles mudam para falar semanas sobre português. Então se aprofunda muito mais, né? Eles estudam história medieval e, por exemplo, ontem estávamos numa apresentação à noite, numa casa medieval em São Paulo, fazendo uma apresentação de teatro de músicas medievais que eles prepararam profundamente dentro do seio escolar para apresentar para os pais. E isso você aprende através do sentir, né? Não através do racional, necessariamente. E eu acho que isso vale para o ambiente corporativo. Sim, total. As pessoas, quando elas sentem realização naquilo que elas estão fazendo, quando elas sentem, né, qual é o impacto daquilo que elas estão fazendo, elas o fazem de uma forma muito mais profunda. Né? Então, eu acho que isso tem muito a ver, assim. Muito legal. Falando de uma forma superficial, né? Claro, rapidamente. Claro. E não, sua curiosidade, e qual era a peça? Assim, eles estavam encenando uma... Eles tocaram, né, algumas músicas em relação à época medieval. E eu não vou me lembrar agora o nome da peça que eles vão encenar o ano que vem, que também tem conexão com esse tema, mas foram todas as partituras relacionadas a ela. É uma trilha sonora de uma peça. Muito legal. Foi muito legal. Eu vou pesquisar depois toda a trilha sonora e todos os nomes para te mandar. Foi bem... Tava muito emocionada ali na plateia assistindo. Foi muito bonito, né? Muito Eles bom. proporcionam muita música. Minha filha toca 5 tipos de instrumento. Então, as crianças são muito musicalizadas lá em casa.
A gente não faz uso de tecnologia com as crianças, então as minhas filhas não assistem TV, dormem às 6 da tarde, fazem tiro de 12 horas, acordam 12 da manhã, 6 da manhã. Sim. Então, assim, minha filha tem 13 anos, não tem rede social, então usa celular, usa celular. Às vezes as pessoas falam, puxa, mas isso não desconecta um pouquinho eles do mundo, né? Sim e não, sem dúvida, claro que eles estão desconectados, mas por um momento. Sim. Quando a gente busca entender quem que coloca filho em escola antroposófica ou em pedagogia Waldorf, você percebe que os grandes líderes das grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício, os filhos estão estudando em escola Waldorf antroposóficas que não permitem o uso de tecnologia até os 14 anos. Quando você olha no Museu do Futuro, né? Você percebe que toda a ala infantil construída, dita que será o futuro daqui a 70 anos das crianças, não tem nada tecnológico e nada de plástico. Todos os brinquedos são de madeira. Dentro de uma escola Waldorf, você não vai encontrar jamais um brinquedo de plástico. Então, acho que deve ter algum caminho, com certeza, né, assertivo aí por aí. Eu sou muito fã, então eu vou ficar aqui defendendo dias, legal. né? Não, muito legal. Eu sempre digo e não que tem certo e errado também. Não tem certo e errado, isso. exatamente. Mas é em cima de valores ali, né? Sim, é o que mais se aproxima do que eu penso e do que eu acredito. E aí é aquilo, não tem como comer o bolo e guardar o bolo. É claro que meus filhos vão ter isso e provavelmente não vão ter um monte de coisa, né? Sim. Você tem que estar preparado para isso. São escolhas, né? Sim. Não, achei muito legal que você comentou também sobre aquela... não é segredo, né? Mas assim, aqui você comentou, olha, tem um momento aqui no final do meu dia que eu preciso parar para estar com eles, para preparar eles para dormir, enfim, e se precisar trabalhar um pouquinho mais, eu vou trabalhar depois, né? E eu até te comentei, eu faço a mesma coisa com a minha natação. Eu posso não ter terminado ali alguma coisa, mas eu vou nadar, sim, às 5h20, isso é o que vai acontecer. E aí depois, se eu precisar, eu volto ali. Eu preciso ser honesto, geralmente não precisa, porque eu sou muito intenso ali no momento que tem que ser, mas isso é muito importante, não posso abrir mão daquilo ali, porque senão eu vou perder produtividade em outras coisas, é um pouco isso, né? É um pouco de prioridade, é isso, eu acho que não foi por coincidência que eu e você, a gente tem uma rotina muito semelhante, né? A gente acorda um horário muito semelhante e a gente faz uma parada no nosso dia, além da do almoço, muito parecida. A gente para às 5 da tarde. Então, quando eu consigo, e normalmente 99% dos meus dias, eu digo que eu sou muito rígida com a agenda, eu consigo... Eu paro às 5 da tarde, né? As crianças tomam banho lá em casa às 4h30, e às 5 horas elas jantam, e eu gosto de acompanhar esse horário. 5h30 elas já estão terminando de jantar, a gente já estão se despedindo ali dos brinquedos, né? Fechando um pouco mais a casa. Ninguém acende luz e liga nada eletrônico depois das 6. E aí a casa já vai minando, 6 horas eu coloco elas pra dormir, 6h08 elas estão dormindo. 6h30 eu posso conectar numa reunião e ir contigo até meia-noite, se for preciso. Normalmente eu também não preciso mais. Então as coisas estão organizadas à medida que nem eu e nem meu time precisam. Tirando um pouco do fechamento ali, a gente tem um pouco ainda de demanda de horário e etc. Com algumas pessoas do time, algumas atividades pontuais, porque a gente está num varejo de serviços e aí tem fechamento de caixa na véspera e etc. Mas no mais, a coisa já flui hoje com muito mais tranquilidade, graças a Deus, para todo mundo. Então, eu também dificilmente preciso voltar, mas é um momento em que eu me dedico para as minhas coisas e para os meus cursos e para os meus estudos, né? Então, eu normalmente ainda seguro depois das 6h30 mais umas 3, 4 horas de produtividade ali, provavelmente, para estudar. Muito bom. Então... Sensacional, Karen. Um elixir aqui do conhecimento. Muito obrigado. Eu queria te perguntar, não vou deixar te escapar daqui de jeito nenhum, sem compartilhar conosco a tua curadoria cultural. Os pitacos culturais, a gente tem indicações de livros, de filmes, eventualmente séries ou podcasts. Eu sempre comento aqui que tive convidados como a Maíra, que chegou a indicar museus, né? A Simone também fez isso. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre os teus pitacos culturais. Eu gosto muito de livros. Acho que de todos os passeios é o que leva a minha mente mais longe sem estando perto, né? Então, eu vou trazer 3 livros que eu separei aqui, que foram os que eu mais me apaixonei esse ano, né? São muitos que eu leio por ano. Acho que a gente tem outra coisa em comum, mas acho que esses 3 me deram muita base. Um chama AI Superpowers. É um livro que trata sobre o Google e aquela empresa da China. Foi escrita pelo, né, que é a Baidu, e foi escrita pelo Dr. Kai-Fu Lee. Ele fala exatamente os princípios
da guerra tecnológica entre esses dois gigantes da tecnologia e Uhum. quais eram as grandes diferenças entre a forma como a China conduz e a Uhum. forma como os Estados Unidos conduz. Não é para defender o certo e errado, mas é para ver você consegue ver o quanto tem por fazer. E exatamente porque os dois fazem de formas um pouco diferentes, né? O Vale do Silício e a China se desenvolveram amplamente do ponto de vista de tecnologia, com metodologias completamente diferentes. Então, olha quanta coisa tem pra gente aplicar. Te abre um mundo, não, te mostra que não tem o certo. Exato. Né? Te mostra que não tem o certo, te mostra que tem caminhos. Então, eu gosto muito desse livro do Dr. Lee sobre AI Superpowers, né? China e Vale do Silício. Tem um outro que eu gosto de Data Science for Negócios, do Tom Fawcett. Esse, para mim, foi um dos grandes divisores de água. Foi o primeiro livro da curadoria de Harvard que me indicaram para ler. E ele fala qual é a aplicação que a gente tem da ciência de dados para a área de negócios. A gente não tem por cultura na área financeira organizar os dados antes de trabalhar, o que é impensável do ponto de vista de tecnologia. Então, quando você se percebe ali com aquele monte de informação, porque eram dados que você acha que virou informação, você fala, ué, mas por que as informações estão desconectas? Porque a gente não preparou os dados. Então, quando você começa a estudar um pouco de ciências de computação, que é o que eu estou recentemente fazendo, eu comecei a entender o porquê que números chegavam na área de finanças de lugares iguais, às vezes diferentes. Não sei se é só lá, né? Só na empresa do amigo que tem isso. Sim. Ou se o porquê que chegar. Não é possível que cada um tá falando um número diferente sobre um tema que deveria um número ser igual. Sim. Então, eu aprendi que tratar os dados e criar um Finance Data Lake é muito importante. Muito. Então, você trazer todos para um mesmo lugar, ter esse time e esse investimento, esse trabalho prévio, é o que vai fazer a diferença. Antigamente, pensando numa maneira de Excel, né? A gente tinha o dado, a fórmula e o resultado. Hoje, o mundo é completamente... Isso era o mundo VUCA que a gente fala. Hoje, a gente está no mundo que eu falo que é o Bunny. Eu não, né? A gente está numa era que a gente chama de Bunny, que é Brittle, Anxious, Non-Linear e incomprehensible. Então, nesse conceito não linear, antes a gente tinha muito mais visão, quando era o mundo linear de VUCA, onde a gente ia chegar, né? Que resultado a gente ia alcançar nesse movimento de ponto A para o ponto B. Quando a gente está no mundo Bunny, que a gente chama, que é não linear, a gente não tem muito controle, muita visão, porque são tantas intersecções do ponto A ao ponto B, são tantas formas de se chegar do ponto A ao ponto B, que é difícil para ver resultado. Sim. Então, você tem que ser muito mais ágil, porque provavelmente pode ser que você chegue num resultado não esperado. E aí você precisa percorrer todo o caminho de novo. Sim. E o tempo que você tem é o mesmo que você tinha no mundo anterior. Então, você tem que errar muito mais rápido. E depende muito da característica da companhia que você está. A cultura. A cultura da companhia que você está. Porque esse erro, ele pode ter um significado em um peso A ou um peso B. E o quanto a companhia está preparada para te impulsionar a buscar o resultado. Porque aí você tem que largar um pouco o pós-mortem, que tem que ter um time, obviamente, fazendo. E aí você precisa ter estrutura e infra para isso, e empresas que acreditam nisso. Porque você tem que buscar o resultado. E eu sou muito drivada no resultado. Eu gosto de buscar o resultado. Vai errando, o erro para mim, ele não tem esse peso todo que às vezes tem para as pessoas, né? Normalmente, especialmente da área de finanças, que são mais exatas. Então, eu vou buscar resultado, eu vou mudar 258 vezes o processo até eu chegar no resultado que eu quero. O time fica muito maluco com isso no dia a dia, mas é a forma como a gente opera. É muito mindset de startup, é você pegar a área de techs ou a área de finanças, né? Dependendo da cadeira que você tem, e fazer dela uma startup. Os processos têm que rodar e tem que alterar e tem que ter essa agilidade para isso. Né? E eu acho que e aí a gente começa só a melhorar a qualidade disso e errar menos à medida em que você organiza as coisas, os dados antes de utilizá-los. Perfeito. Né? E isso tem muito nesse livro do Tom Fawcett. E o último, eu acho que você vai gostar bastante do autor, é um que fala sobre AI e humanismo, do Yuval Harari. Então, eu acredito que você seja bem fã dele. Sou. Então, eu também. 21 lições. Exato. Tudo. Eu acho que Homo Deus. Não sei se eu já li todos os livros dele, mas esse último que eu li, ele fala sobre IA e humanismo. E aí ele diz o quanto a gente se expande com a IA como ser humano. E o quanto, talvez, essa discussão muito profunda que existe sobre ética dentro da tecnologia e da IA, do uso da IA, pode ser resolvida à medida que a gente transporte
a ética que a gente tem entre os humanos, ou deveria ter, Uhum. simplesmente para o mundo da tecnologia. Uhum. Ele fala as coisas às vezes com tanta clareza, parece tão Sim. óbvio, né? Sim. Mas ele fala, cara, é super simples. É só a gente transportar o que a gente já tem ou deveria ter como ética humana para o mundo da tecnologia e da inteligência artificial. Uhum. Né? Agora, na onda da generativa, inclusive. E aí isso vai ser a expansão do humano. Então, Concordo. ele traz isso com uma tranquilidade, como integrando, né? Ele é muito integrador de conceitos. Então, assim, integrando muitas coisas. Então, IA e humanismo é especialmente para aquelas pessoas que estão tentando entender a correlação entre nós e eles, para entender que não tem mais nós e eles, né? Nós somos humanos expandidos através da inteligência artificial. Sim. Então, nós temos operações corporativas que podem ser expandidas através do uso da inteligência artificial. Uhum. Né? Nós não temos o porquê ter áreas de finanças que não se utilizem da capacidade de expansão da inteligência artificial. Uhum. É isso, na Sim. verdade, né? Sensacional. Porque a tecnologia é meio, né? Então, se ela é meio, toda a parte de valores, de princípios já está ali há 1000 anos, né? Você Exato. vai buscar isso em Aristóteles, vai buscar isso em Platão, vai buscar isso em Tomás de Aquino e tudo mais, né? Exato. Muito bom, muito bom. Sensacional, dona Karen Miura. Olha, obrigado de coração pela tua presença, pela tua visita, pela tua generosidade. Queria te parabenizar mais uma vez pelo prêmio do Confeb. Eu fiquei muito feliz porque eu me senti também aqui dando uma notícia em primeira mão, né? Você é a nova CVO assim, da Bravo, a Bravo que é o nosso patrocinador aqui querido, na figura do nosso amigo Marcos Gimenez. E eu acho que isso vai voar, isso muda completamente a corrida. Isso assim, é completamente visionário, como a tua cadeira já chama assim, né? Obrigado mais uma vez. Eu tenho aqui uns avisos corriqueiros dos nossos episódios. Ó, você viu a Karen falar, nesse momento que ela está aqui comigo no Manicômio Tributário, tem 5 filhos em casa e mais um marido e mais um monte de coisa para fazer, eu tenho certeza disso, mais um monte de livro para ler. E ela estava aqui te inspirando. O mínimo que você deveria fazer é dar o joinha, curtir, seguir a gente nas redes sociais, porque a gente traz gente de muito valor para compartilhar conhecimento. Quem trabalha comigo em 28 anos de carreira sabe bem que desde que eu era trainee, desde que eu era estagiário, eu ganhava R$64 no meu primeiro estágio, lá em 95, eu já queria compartilhar conhecimento, eu tinha pouco, mas aquilo que eu tinha eu ia compartilhando, os estagiários iam entrando, eu ia compartilhando, depois eu virei trainee, e hoje eu estou aqui, trazendo gente, trazendo amigos, trazendo uma comunidade para compartilhar conhecimento com você. Então nos siga nas redes sociais, que eu estou como Augusto Flores Oficial, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, meu website augustoflores.com.br, tem o meu WhatsApp, você pode me mandar lá um pedido de mentoria, você pode me dar uma sugestão, você pode fazer uma crítica, 41 de Curitiba, 995693841. Se você quiser comprar meu livro, O Manicômio Tributário, Reflexões de um Sobrevivente, você pode procurar na editora Viseu, que é minha editora e que editou também o meu novo livro, que em breve vai estar nas livrarias. E você pode também procurar o livro na Amazon. MTX Educação é a marca que eu criei para não ficar sozinho compartilhando conhecimento. Então agora eu estou discutindo contratos, oportunidades com outros experts que hospedam seus cursos na MTX Educação, que tem como princípio, como grande valor, trazer o mercado para dentro da sala de aula. Você não vai ter aula com mestres, com doutores, com grandes eruditos, mas você vai ter aula com gente que nas empresas resolve a parada. E a Bravo é o meu patrocinador, uma Tech com mais de 10 anos de atuação. Eles atendem aproximadamente 6 mil CNPJs, companhias abertas, multinacionais. Se você quiser mais informações, mira esse teu celular aqui, ó, nesse QR Code que está aqui, tem uma landing page deles. E você vai poder, inclusive, interagir com a dona Karen Miura lá, tá? Mas você pode também mandar um e-mail para o manicômio tributário, @bravocorp.com.br.
Muito obrigado.